5 garotas se declararam pra mim. Uma é humana. As outras 4 irão devorar meus sentimentos se nos beijarmos. E eu não posso errar nessa escolha. Ou algo assim. Eu imagino que seja isso que o protagonista desse mangá deve ter pensado. Afinal, ele está em uma situação bem tensa, né? Opa, eu sou Luni. E hoje eu quero fazer um vídeo rápido sobre Koibami Shoujo. Um mangá recente até sobre devoradoras de amor. Ou melhor, sobre um cara que tem que escolher entre 5 garotas qual delas é a humana. E se ele escolher uma das outras 4 que são devoradoras, ele vai perder a sua capacidade de amar. Deixem um like e me digam se já ouviram falar desse mangá. O canal é novo, então inscrevam-se para me apoiar, né? Bom, a história começa com o nosso protagonista encontrando uma garota que é estranha para ele. Só que ele tem uma fobia extrema de garotas. Mas relaxem, vocês podem achar que isso aí vai servir só para atrasar a história, mas ele rapidamente supera essa fobia. Bem da hora até. Enfim, depois dele interagir com ela, o prota entra na mira, não só dela, mas de outras 4 garotas, no primeiro dia de aula. E esse é o sonho de todo adolescente, não? Ainda mais porque todas as 5 se declaram pra ele. Todas! O cara realmente é o mais popular dessa escola. Temos a Tsukimori, que é uma tomboy extrovertida, muito parecida com a Ichika, inclusive, lá do Quíntuplas, mas só no mangá, porque ela é loira nas ilustrações oficiais. Temos a Gabi também, que é uma Gyaru, uma garota popular, né? Ela se impõe bastante, com certeza é muito bonita. Tem a Mitobi também, Mitobi, não sei como fala, mas enfim, é uma garota introvertida, tímida pequena, com um complexo de inferioridade. Opa, essas que são boas, hein, pra acabar com o psicológico. A quarta é a Kisaragi, uma famosa estudante rica, que parece recatada, mas com certeza é uma das que mais querem apressar as coisas, podemos dizer assim. E por último tem a Kanaze, a primeira que ele encontra, sendo a heroína principal. E caso vocês não saibam o que é isso, a heroína principal é a protagonista feminina mais relevante para a história. Depois de todas essas declarações, obviamente ele fica muito confuso, né? Mas em dúvida sobre quem escolher? Não. Tendo um ataque de nervosismo mesmo. Afinal, um cara com fobia de mulher recebeu 5 confissões no mesmo dia. Invejável, né? Só que não. Porque logo aparece um professor que explica pra ele algumas coisas, principalmente sobre as devoradoras de amor, que são monstros em forma de garotas que precisam se alimentar dos sentimentos amorosos de outras pessoas, contanto que essas pessoas estejam apaixonadas pela devoradora em questão, deixando-as sem sentir o amor nunca mais. Nunca mais a pessoa vai se apaixonar, ela vai virar basicamente um boneco, sem emoção romântica nenhuma. E elas curtem especialmente quem nunca se apaixonou, pois assim os sentimentos têm um gosto melhor. Ou seja, o nosso protagonista mesmo. Aí começa toda a investigação do garoto, para tentar descobrir qual das 5 é humana, já que ele não quer decepcionar sua possível futura namorada, né? E eu acho interessante aqui o fato dessa obra beber da ideia de quíntuplas sem deixar estranho, pois não é muito comum que 5 garotas se apaixonem de uma vez só, por um mesmo cara. E várias outras comédias românticas seguem esse padrão. Então pelo menos aqui tem um motivo para 5 garotas tentarem ficar com o mesmo cara, que é consumir o amor dele. É meu pai, a mais enfim, né? Mas como ele pode descobrir qual é a verdadeira? Bem simples. As devoradoras têm a língua bifurcada. A ponta é dividida em 2. E apesar de ser fácil, convenhamos que não dá pra sair por aí perguntando pras 5 mostrarem a língua. Claro, seria um motivo bem fácil até pra gente aqui, que a gente pode olhar e falar, pô mano, ó, pede pra elas mostrarem a língua só, pô. Mas lembrando, ele é um garoto tímido, fobia de mulher, e fora que é o Japão, ali o pessoal mal se toca, imagina ficar pedindo pros outros mostrarem a língua. Fora que o protagonista acha que a única humana desse bonde aí pode achar que ele é um tarado completo e ficar desiludida com ele. Tendo a orientação do professor, ele avança para a próxima etapa, que é marcar encontros com cada uma delas. O cara é de ferro mesmo, para encontrar 5 garotas numa mesma semana, um dia para cada. Difícil, viu? E aqui nos encontros, obviamente vai começar a ter revelações sobre qual é humana, qual é monstro, mas vou deixar pro final, caso alguém queira ler sem saber nada. A Kanaze é a primeira, e ela tenta fisgar ele rapidinho, e durante o encontro ela percebe que ele tenta olhar para a ponta da língua dela toda hora, e pergunta se o prota acha que ela é uma devoradora, já revelando que ela sabe da existência de tais criaturas. Ela até mostra a língua e tal, mas o prota tá muito longe para ver. Óbvio, né? Que pena. Eles debatem um pouco sobre o amor, e ele revela que quer se casar com a primeira pessoa pela qual se apaixonará. E com certeza muitos poucos fazem isso. O cara tá se guardando todo por uma futura pretendente. Olha só que homem de respeito. Também é revelado que ela não sabe muito bem o que é o amor. Então é de se esperar que esses dois fiquem juntos, ainda mais que tem um clichê lá da primeira garota que o protagonista encontra é com quem ele vai ficar. Só tô especulando aqui, eu ainda posso quebrar a cara, igual como foi com o quinto, que não cai, não quero nem lembrar. A segunda que ele encontra é a Tsukimori,
a nossa tomboy do basquete. Sobre ela, dá pra notar que é bem extrovertida e se propõe a fazer novas coisas sem medo. Ou seja, ela é o completo oposto do protagonista nesse sentido. Mas ele se sente bem à vontade com ela também. A parte mais importante é a revelação de que eles já tinham se encontrado antes só. Ou seja, fora o que eu falei, não tem muito mais do que aconteceu nesse encontro aqui. A terceira é a Gabi, que é muito pra frente essa mulher. Logo no começo, ela já leva ele pra um lugar onde eles possam ficar sozinhos e cai em cima dele. Pena que o cara tem fobia de mulher, então ele meio que dá uma travada. Pois é, apesar de já estar bem mais de boas, ele ainda não consegue suportar a ideia de ter uma garota em cima dele. É, muita pressão, eu entendo mesmo. Mas ele manda um discurso pra ela tão bom, mas tão bom, que ela fica caidinha por ele na hora. Esse cara sabe dar em cima de mulher. A quarta é a Mitobe. A que tem complexo de inferioridade e acredita que, por ser a menos atraente das 5, segundo ela, né, será a heroína rejeitada da vez. Olha só, será mesmo? E ela tem essa característica de desistir se ver que as chances de algo acontecer são muito pequenas. Mas o protagonista propõe que eles sejam amigos pelo menos. Ela realmente tem muita chance de ser rejeitada, viu? A última é a garota rica Kisaragi, que na primeira oportunidade já quer beijá-lo. Suspeito. Só que é revelado depois que foi a empregada dela que botou essas ideias nela. Mas segue o baile. Ela revela que é outra que não sabe bem o que é o amor. E o protagonista diz na cara dela que só beija quem ele ama. Porém, agora tem o efeito contrário, né? Só fez ela querer beijar mais ainda ele. Só que por vontade própria dessa vez. Enfim, ele foi sair com cada uma para descobrir pistas sobre qual delas é a humana. Mas só descobriu que todas são fofas, são bonitas, são delicadas, são femininas, são gente boa, são confiáveis, são... Meu Deus do céu, elas são muito boas. Tá bom, eu exagerei um pouco. Mas segundo ele, elas realmente são fofas. E assim vai seguindo a história. Terão algumas reviravoltas e ao saber quem é a devoradora, ele passa a querer protegê-la de quem caça seres como ela. Tá aí uma coisa realmente que não se vê todo dia. Ou eu já devia esperar, na verdade, porque obviamente eu não ia desistir das outras 4 só porque elas são monstros devoradores que levam a emoção das pessoas embora e elas ficam apáticas até o final da vida delas, Mas enfim, né? Elas são bonitas, é o que importa. É só não beijar que tá de boa. E foi até mais ou menos aqui que eu li. Pelo menos até o momento onde eu tô fazendo esse vídeo. Porém, eu acho que é uma pena que ela revela muito rápido quem são as devoradoras, deixando o suspense de lado e virando uma comédia romântica mais normal até. E agora eu vou revelar quem são as devoradoras. Então, quem não quiser saber, é o momento certo para deixar o vídeo. Então inscrevam-se no canal para verem mais recomendações de mangá, que eu vou soltar logo logo. Pena que meu logo às vezes pode demorar mais que um mês, mas infelizmente eu não consigo fazer vídeos mais rápidos. Então, eu vou ser direto e rápido nisso. A única garota aqui é a Kisaragi. Dá pra ver no final do encontro dela, ela revelando que não irá deixar o protagonista com as devoradoras de amor. Logo, pelo que dá pra entender, ela é humana e as outras 4 são devoradoras. A primeira que temos certeza que é uma devoradora é a Kanafi, pois no final do encontro dela, ela revela pro leitor, só pro leitor, que tem a língua bifurcada e que quer comer ele. Mas depois ela começa a pensar bastante no protagonista, mostrando que ela está se apaixonando por ele de verdade ao longo da história, e que talvez elas não sejam 100% monstros, igual como a gente pensava que elas eram. Diferente dos demônios de Frieren, esses daí são monstros mesmo, e só querem te devorar. A segunda que temos certeza é a Gabi, pois logo no começo do encontro dela, o protagonista encontra ela consumindo o amor de um outro garoto, e ela percebe ele espionando, mas ainda assim eles vão pro encontro, mostrando que pra ele é dentro de qualquer forma. Na verdade não, foi só pra ele conhecer mais sobre a espécie, reconhecimento basicamente, e assim encontrar as outras, apesar de ele acabar se afeiçoando a ela, a ponto de não revelar pra nenhuma outra a sua descoberta. E ele começa a esconder isso também depois que ele descobre que talvez a humana entre elas só estivesse querendo caçar as outras devoradoras de amor, usando ele como isca. Ou seja, isso abre interpretação para ele ficar com uma das outras garotas monstros lá, e não com a humana. Porque talvez a humana só queira caçar mesmo as devoradoras. Ele realmente é muito leal. Bom, tirando o fato que são seres que devoram o sentimento de outras pessoas com um beijo, ainda são garotas, né? Pelo menos na visão dele. Então, é só não beijar? Aparentemente. Enfim, por eliminação, a Tomboy e a Tímida também são, já que a única humana aqui é a Kisaragi. Essa obra tá muito interessante, eu gosto da evolução do protagonista lidando com sua fobia de mulheres, sendo quase anulada nos capítulos mais atuais. Fora que no começo, eu não esperava que ele pudesse ficar com uma devoradora de amor por vontade própria, mas essa é uma obra bem recente até, e não tem tantos capítulos de agora. Mas já deve ter lançado uns capítulos que eu não abordei aqui. Então, vão lá dar uma chance se acharem legal esse início. E é isso. Novas recomendações virão, além de vídeos sobre animes no geral. E uma série sobre os animes de Cagnado. Então deixem o like, inscrevam-se
e até logo.